Nada acontece por acaso. O povo das ilhas é chamado a agir. Quando as águas desceram dos céus com uma força nunca antes vista em nossa memória coletiva, quando em poucas horas choveu mais do que em um ano inteiro, não foi por acaso. O universo, com a sua sabedoria infinita, nos enviou um sinal poderoso de que chegou o momento de despertar para uma nova consciência, de abandonar os velhos padrões que nos mantêm presos a ciclos de sofrimento e limitação e abraçar uma nova forma de viver em harmonia com as forças da natureza e uns com os outros. O planeta Terra passa por uma transformação profunda e nós somos chamados a participar conscientemente deste processo. As mudanças climáticas que testemunhamos não são apenas consequências de ações humanas desconectadas, são também manifestações de um planeta que eleva a sua frequência vibratória e pede-nos para elevarmos a nossa também. São Vicente tornou-se um ponto focal desta energia transformadora, um laboratório espiritual onde podemos aprender as lições mais importantes sobre resiliência, união e amor incondicional. E estas lições abrangem todo o povo cabo-verdiano e locais onde os olhos estão postos nesta situação. O caos que se instalou em nossas ruas, casas e vidas não é um fim em si, é o prelúdio necessário para o renascimento de uma nova ordem, mais justa, mais equilibrada e amorosa. Como ensina a sabedoria ancestral, é do caos que nasce a criação, é da destruição que surge a renovação. As águas que invadiram nossas casas vieram também para lavar as velhas estruturas mentais e emocionais que nos impediam de ver a nossa verdadeira força como um povo. Observem bem como mesmo em meio à devastação, o espírito solidário do povo cabo-verdiano brilha com uma luz ainda mais intensa. Vizinhos ajudam vizinhos, estranhos tornam-se família, corações se abrem em todos os cantos do mundo onde existam cabo-verdianos para acolher aqueles que perderam tudo. Esta é a nossa verdadeira natureza. Somos um povo de amor, compaixão e união. A tempestade veio para nos lembrar disso e nos mostrar que quando nos unimos em propósito comum, somos invencíveis. Falemos da alquimia da transformação, do caos ao equilíbrio. O caos não é um inimigo, é nosso professor mais rigoroso e amoroso, é uma ferramenta impulsionadora. E a mensagem do universo é: abracem aquilo que é a vossa essência, o amor, a união, a força espiritual e emocional. O equilíbrio que buscamos não virá do retorno ao que era antes, mas da criação de algo completamente novo e mais elevado. A tempestade nos mostrou as fragilidades dos nossos sistemas, as inadequações das estruturas e lacunas em nosso planeamento. Mas também revelou a nossa capacidade infinita de adaptação. A criação
a criatividade diante das adversidades, a determinação inabalável de reconstruir a nossa comunidade inteira. Quando vejo o movimento de generosidade que se fez e que se faz desde o dia em que a tempestade devastou a nossa ilha, reconheço a manifestação do divino em ação. Somos canais de luz neste momento de transformação planetária e nossa resposta à crise é um exemplo para o mundo inteiro de como a humanidade pode evoluir através do amor e da cooperação. O equilíbrio que estamos sendo chamados a criar não é apenas físico, é emocional, mental e espiritual. É necessário equilibrar nossa relação com a natureza, reconhecendo que somos parte dela e não seus dominadores. É necessário equilibrar nossa vida material com a vida espiritual, lembrando que a verdadeira riqueza está na qualidade de nossos relacionamentos e na profundidade de nossa conexão com o sagrado. É necessário equilibrar nossos direitos com as responsabilidades, nossa individualidade com a coletividade. A Ilha de São Vicente é chamada a tornar-se um modelo de desenvolvimento sustentável e consciente para todo o arquipélago e também para o mundo. É-nos oferecida a oportunidade de reconstruir nossa infraestrutura de forma inteligente, respeitando os ciclos naturais e preparando-nos para os desafios climáticos futuros. Criar sistemas de drenagem que trabalhem em harmonia com o fluxo natural das águas. Construir habitações que sejam resilientes e ecológicas. Desenvolver uma economia que nutra tanto as pessoas quanto o planeta. Esta transformação, ela não acontecerá da noite para o dia e nem será fácil. Mas temos dentro de nós todas as ferramentas necessárias. A nossa sabedoria ancestral, a capacidade de inovação, a força coletiva e, acima de tudo, o amor incondicional uns pelos outros. Caso contrário, não teríamos esta oportunidade, porque já diz o cabo-verdiano, Deus que te dá-nos aquele que não te pode suportar. A tempestade veio para nos lembrar de que somos mais fortes juntos do que separados. Somos mais sábios quando ouvimos uns aos outros do que quando agimos isoladamente. A tempestade não apenas revelou a nossa vulnerabilidade física, como despertou a nossa consciência cidadã adormecida. Por muito tempo, aceitamos passivamente condições que sabíamos não serem adequadas. Permitimos que casas fossem construídas em locais de risco, que sistemas de drenagem permanecessem inadequados e que o planeamento urbano fosse negligenciado. É fato. Mas agora, com a lama ainda fresca em nossas ruas e a dor ainda viva em nossos corações, não podemos fechar os olhos para a necessidade de mudar. Nossa força como povo não reside apenas em nossa capacidade de resistir às adversidades, reside em nossa habilidade de transformar a dor em sabedoria, o sofrimento em ação consciente, a revolta em revolução pacífica, mas determinada. Somos descendentes de guerreiras escravizadas e navegadoras, de poetas e construtoras, de pessoas que atravessaram o oceano em busca dos seus sonhos de conquistas e de pessoas que foram obrigadas a atravessar o oceano para realizar os sonhos de conquistas de outrem. E mesmo assim,
construíram esta nação única no meio do Atlântico. Esta mesma força e resistência que correm em nossas veias nos permitirão reivindicar e construir o futuro que merecemos. Este é o momento de exercermos nossa cidadania plena, não apenas como um direito, mas como responsabilidade sagrada para com as gerações futuras. Nós sabemos que técnicos qualificados alertam sobre riscos e suas vozes são ignoradas. Sabemos que está em falta um plano diretor municipal que não coloque vidas em perigo e um planeamento estratégico de longo prazo. Nossa força coletiva é imensa quando canalizada adequadamente. Vemos isso todos os dias. Organizações da sociedade civil mobilizando recursos, cidadãos comuns tornando-se líderes comunitários, jovens trabalhando com vontade e amor ao próximo. Esta mesma energia que nos permite responder à crise pode ser direcionada para a prevenção de futuras crises e para a construção de uma ilha mais justa e resiliente. É nosso direito reivindicar habitações dignas e seguras para todas as famílias, cobrar sistemas de drenagem adequados que protejam nossas comunidades das chuvas intensas que se tornarão mais frequentes. É nosso direito demandar transparência nos processos de tomada de decisão que afetam nossas vidas e participar ativamente no planeamento do desenvolvimento da nossa ilha e do nosso país. Mas esses direitos vêm também com responsabilidades. Responsabilidade de nos informarmos sobre as questões que nos afetam, de participarmos dos processos democráticos não apenas no momento das eleições, mas no dia a dia da vida comunitária. Responsabilidade de educarmos nossas crianças sobre cidadania ativa e consciência ambiental, de apoiarmos uns aos outros na construção de uma sociedade mais justa. O desenvolvimento equilibrado que buscamos para todo o Cabo Verde não pode ser imposto de cima para baixo. Deve crescer de baixo para cima, das bases da sociedade, das necessidades reais das pessoas, dos sonhos compartilhados pela comunidade. O desenvolvimento deve respeitar a nossa cultura e identidade, proteger o ambiente natural e criar oportunidades reais para todos, especialmente para os mais jovens. A tempestade veio nos ensinar que não podemos mais viver como se fôssemos imunes às forças da natureza. Urge aprender a dançar com elas, a trabalhar em harmonia com os ciclos naturais e construir a nossa prosperidade de forma sustentável. Isso significa o quê? Significa repensar completamente a nossa relação com o território, com os recursos naturais e o próprio conceito de progresso. Como cidadã desta ilha abençoada, como alguém que sente em sua própria pele todo o efeito desta tempestade devastadora, não me calo diante das transformações urgentes que são necessárias para a nossa comunidade. Falo não apenas como uma observadora, mas como participante ativa da realidade cabo-verdiana. A questão habitacional em São Vicente, em outras ilhas, não pode ser mais tratada como um problema secundário.
Vimos casas serem devastadas pela força das águas, famílias inteiras desalojadas em questão de minutos. Mas estas não foram apenas vítimas de uma tempestade, foram vítimas de anos de negligência no planeamento urbano, de políticas habitacionais inadequadas, de um sistema que permitiu que pessoas construíssem suas vidas em locais de risco conhecido. É necessário criar um programa habitacional que não seja apenas assistencialista, mas transformador. Habitações que sejam construídas com materiais adequados ao clima, em locais seguros, com infraestrutura adequada. Habitações que sejam dignas da grandeza do povo, que reflitam a nossa cultura, a nossa identidade e que sejam sustentáveis e resistentes às mudanças climáticas que enfrentaremos. Mas uma casa segura de nada adianta se as ruas ao redor se transformam em torrentes durante as chuvas. Então o sistema de drenagem de São Vicente também deve ser completamente repensado. Soluções paliativas apenas funcionarão em condições normais. O que precisamos é de um sistema que seja capaz de lidar com eventos externos, que trabalhe em harmonia com a topografia natural da nossa ilha e ainda proteja todas as áreas urbanas e rurais. Esta não é apenas uma questão técnica. É uma questão de proteção, prevenção e justiça social. Uma São Vicente verdadeiramente justa é uma São Vicente onde todas as comunidades, independentemente da sua localização ou condição socioeconômica, tenham acesso à mesma qualidade de infraestrutura e proteção. A educação emerge, então, como um elemento fundamental nesta transformação. Não apenas a educação formal, mas a educação para a cidadania, para a consciência ambiental, para a preparação diante de emergências. E aqui eu até sublinho a atual retirada da disciplina de educação para a cidadania do currículo escolar cabo-verdiano. Nossas crianças e jovens precisam aprender desde cedo sobre os riscos climáticos, sobre como se preparar para emergências, sobre seus direitos e deveres como cidadãos, desenvolver uma consciência ecológica que os permita viver em harmonia com o ambiente natural. Elas precisam ser educadas para serem líderes da transformação que a nossa sociedade necessita. Mas mais uma vez eu pergunto, de que adianta educar nossos jovens se não lhes oferecemos oportunidades dignas de trabalho e desenvolvimento profissional? As condições salariais necessitam de melhorias, não apenas como questão de justiça social, mas como uma estratégia de desenvolvimento. Jovens bem remunerados permanecem no país, contribuem para a economia local, formam famílias, investem em suas comunidades. É necessário também diversificar a nossa economia, criar setores que ofereçam empregos qualificados e bem remunerados, pois nós temos potencial para desenvolver tecnologia, serviços, agricultura sustentável, energias renováveis e uma população criativa que pode liderar inovações em diversas áreas, desde que haja uma boa canalização e valorização do ser humano. Esta tempestade, ela nos mostrou também a importância dos serviços públicos de qualidade. A importância de um sistema de proteção civil bem equipado e treinado para responder a emergências, de serviços sociais que possam chegar efetivamente a quem mais precisa. E isso não é luxo, é necessidade.
faz parte das necessidades básicas de qualquer sociedade civilizada. Enquanto escrevo estas palavras, sinto a energia da transformação que pulsa no coração da nossa comunidade. A força espiritual que nos impulsiona para a frente, a certeza inabalável de que esta crise nascerá uma São Vicente mais forte, mais justa e bela. O momento de transição planetária que vivemos não é apenas sobre mudanças climáticas, é sobre a evolução da consciência humana. Somos chamados a transcender os velhos paradigmas de competição e individualismo, abraçando uma nova era de cooperação e amor incondicional. São Vicente, nossa querida ilha, tem a oportunidade única de liderar esta transformação em Cabo Verde e de tornar-se um farol de esperança. Imaginem uma São Vicente onde cada casa seja construída em harmonia com o ambiente natural, onde cada rua seja projetada para trabalhar com as forças da natureza e não contra elas. Imaginem uma ilha onde a educação forme não apenas profissionais competentes, mas cidadãos conscientes e compassivos. Imaginem uma economia que nutra tanto as pessoas quanto o planeta, que crie prosperidade sem destruir o que é sagrado. Esta visão não é utópica, ela é realizável se nos unirmos em propósito comum. Temos todos os recursos necessários: criatividade, determinação, capacidade de amor, conexão ancestral e as forças da natureza. O que precisamos é canalizar estas energias de forma coordenada e consciente. A reconstrução física da nossa ilha deve andar de mãos dadas com a nossa reconstrução espiritual e social. Cada casa que reconstruímos deve ser um templo de amor e harmonia. Cada rua que repararmos deve ser um caminho de conexão. Cada sistema que criarmos deve refletir nossos valores mais elevados de justiça, sustentabilidade e compaixão. Cada lágrima derramada, cada perda sofrida, momento de desespero vivido deve ser transformado em combustível para a nossa evolução coletiva. A dor que sentimos é sagrada porque nos conecta uns com os outros, porque nos lembra da nossa humanidade compartilhada e nos motiva a criar uma ilha onde tal sofrimento não seja mais necessário. O povo de São Vicente sempre foi conhecido por sua resiliência, criatividade e capacidade de encontrar beleza mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Nós somos os guardiões desta ilha, os responsáveis por sua transformação, os arquitetos do seu futuro. Cada decisão tomada pelos governantes locais deve ser pesada, não apenas em termos econômicos ou políticos, mas em termos do seu impacto sobre o bem-estar da comunidade. Porque líderes são servidores e devem ver esse papel como uma sagrada responsabilidade de cuidar do povo que lhes confiou o seu território. Porém, a transformação não depende apenas dos líderes. Deve também partir de cada um de nós. Cada cidadão é chamado a ser um agente de mudança, um portador de luz e construtor do futuro. Quando cuidamos dos vizinhos, protegemos o ambiente, exigimos transparência e justiça, educamos nossas crianças com amor e sabedoria, estamos a participar ativamente na criação de uma nova realidade. A
A mensagem desta tempestade, ela ecoa em nossos corações. Somos mais fortes do que imaginávamos, mais unidos do que pensávamos e somos mais capazes de gerar mudanças do que aquilo que sonhávamos. Isso é Cabo Verde. Que cada amanhecer seja um lembrete de nossa capacidade de renascimento. Que cada pôr do sol seja uma celebração do nosso progresso coletivo. Que cada gota de chuva que cair seja recebida como gratidão, não com medo, sabendo que nós somos capazes de dançar com as forças da natureza em perfeita harmonia. São Vicente renascerá das águas desta tempestade como uma fênix renasce das cinzas, mais bela, mais forte, mais sábia. E Cabo Verde brilhará com amor infinito e fé inabalável no nosso futuro. Anete Carvalho Ramos da Veiga.